Os socialistas se veem como os defensores da sociedade perfeita, onde não há lucros, mais-valia, exploração, coerção. Eles defendem que a história irá levar inevitavelmente ao socialismo e que o ápice da história humana é o socialismo. Daí, por causa disso, os socialistas se veem como o lado do bem, pessoas altruístas que estão buscando o bem da humanidade. Por quê? Pela própria lógica do socialismo, eles nunca estão errados. Eles entendem perfeitamente a realidade. E não só isso, sabem exatamente o que tem que ser feito para se chegar ao mundo melhor. Então, para isso, era necessário que os estados socialistas comandassem a vida das pessoas. Logo, determinavam praticamente tudo: o emprego, a educação e até as coisas que as pessoas poderiam dizer em público. Isso é, na prática, totalitarismo. Não existe liberdade para a sua população. Ao comandar a vida de todas as pessoas, mesmo que todos fossem tratados de acordo com suas aptidões e recebessem de acordo com sua contribuição, isso ainda assim é imoral, pois a individualidade não é respeitada. Se alguma pessoa ousasse pensar diferente, era perseguida e corria o risco de ir para um campo de trabalho forçado. Como a grande maioria das pessoas sabem que o socialismo fracassou e que, na verdade, sua teoria foi refutada por Mises e outros economistas. Porém, o grande ponto desse vídeo não é refutar o socialismo, e sim apontar um problema muito grande que ele possui, que é o desprezo pelo individualismo, pelo subjetivismo. O socialismo diminui o ímpeto das pessoas de agirem voluntariamente. Afinal, como não há lucro, os incentivos para agir diminuem bastante. É verdade que algumas pessoas agem sem visar o lucro. Porém, como o axioma da ação humana diz que todos agem visando melhorar a situação, mesmo que o objetivo principal não seja lucrar, ainda assim, toda ação é motivada pelo desejo de melhorar sua condição em algum aspecto. E como no socialismo fazer algo diferente? E com diferente quero dizer, fazer algo que está fora do roteiro estabelecido pelo Estado não é recompensado, ou a maior parte da recompensa vai para o Estado. Então, por que agir? Por que tentar criar algo novo, se no fim isso resultará em quase nenhuma recompensa? E isso se prova mais verdadeiro ainda quando campos de trabalho forçado são criados. Afinal, muitos perdem a vontade de trabalhar. Mas, como o Estado não se sustenta sem o trabalho do povo, então a única solução é forçar os outros a trabalhar. E diga-se de passagem que isso é escravidão. Os famosos gulags eram campos de trabalho forçado, onde muito mais da metade das pessoas que estavam presas eram presos políticos, pessoas que foram pegas fazendo que os soviéticos consideravam errado, e a outra, que era a minoria, eram verdadeiros criminosos. Então, além de socialismo ser uma teoria completamente errada, não funcionar economicamente, causar crises de fome, escassez, ou seja, ele ferrava a vida das pessoas em inúmeras maneiras, e ele ainda perseguia as pessoas diferentes, aqueles que ousavam pensar por si mesmos, que não seguiam o roteiro do Estado. Como já falado, o próprio socialismo não incentiva que as pessoas sejam diferentes, ele incentiva que façam o mínimo, aquilo que o Estado pede que elas façam, mas ir além disso era improdutivo ou até perigoso. E isso nos leva a um ponto muito importante. O socialismo impedia que as pessoas pensassem fora da caixa. Por exemplo, Alexander Solzhenitsyn foi um preso político do regime soviético, e o motivo de sua prisão foi escrever cartas em que ele denunciava o abuso dos militares russos no fronte durante a Segunda Guerra Mundial. E por causa disso, ele foi acusado de propaganda antissoviética.
Mas durante seu tempo nos gulags, ele escreveu livros criticando o totalitarismo do regime soviético. Um deles, Arquipélago Gulags, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1970. Se ele não tivesse a coragem de escrever sobre essas atrocidades, talvez não teríamos um relato tão forte e convincente, vindo de uma pessoa que presenciou tudo o que descrevia em suas histórias. A Ayn Rand também é um bom exemplo, pois ela nasceu na Rússia. Vivenciou a realidade do socialismo, porém, ela, diferente de Alexander Solzhenitsyn, não foi perseguida nem presa. Ela conseguiu um visto para visitar parentes nos Estados Unidos. Porém, suas grandes obras, como A Revolta de Atlas, muito provavelmente nunca teriam sido feitas na União Soviética. Em outras palavras, foi por estar nos Estados Unidos que ela conseguiu se dedicar verdadeiramente ao que gostava, que era ser filósofa e escritora. Eles são apenas alguns, mas com certeza muitos russos poderiam ter feito mais coisas, porém o totalitarismo do socialismo minou a vontade dos russos. Talvez eles pudessem ter feito mais jogos, livros, filmes, músicas. E essa apatia gerada pelo socialismo não é por acaso, é a essência do socialismo, pois ele é anti-indivíduo. Eles desprezam o individualismo, porque como eles se julgam as pessoas certas, iluminadas e que sabem exatamente tudo o que deve ser feito para alcançar o paraíso na Terra, por que ligar para a opinião de alguns indivíduos? Se eles pensam que veem o mundo como ele é, por que desejariam valorizar as pessoas diferentes? Por que se importar com quem foge do padrão? Se eles veem o mundo como ele é, quem é diferente tem uma visão restrita que não entende a verdadeira realidade. Porém, isso é um erro enorme, pois como Mises, Hayek e diversos outros economistas provaram, a sociedade que vivemos hoje foi resultado da ação humana, mas não do planejamento humano. Tentar tratar o ser humano como objetos que podem ser totalmente direcionados é um erro e também um desperdício, pois as decisões humanas, segundo a escola austríaca, são subjetivas. Em outras palavras, isso significa que o processo de tomada de decisão não é determinado unicamente pelos eventos externos. Assim, o subjetivismo austríaco coloca ênfase na criatividade e autonomia das escolhas individuais. Daí, esse é mais um motivo para o livre mercado se sobressair em relação ao socialismo. No livre mercado, as pessoas podem se associar voluntariamente para realizar ideias que representam a vontade subjetiva delas, reconhecendo os imensos recursos disponíveis na interação com a mente de outros seres humanos. No fim, o socialismo tenta fazer com que as pessoas não sejam diferentes, que sejam aquilo que foi pré-determinado pelo regime. Porém, por mais contraditório que possa parecer, é a diferença que o socialismo tanto despreza que é um dos motivos de sua queda, porque são as pessoas únicas que são criativas, inovadoras, pioneiras, justamente por pensarem o que ninguém pensou, pois elas agem não baseadas unicamente na realidade externa, e sim na visão subjetiva e única que elas têm. No fim, é a decisão subjetiva de milhares de pessoas diferentes que determinam a realidade, e não a decisão centralizada de uma única pessoa.